Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que mais uma vez traz um tema de grande relevância para você, telespectador. Estamos debatendo as manifestações no Brasil e o projeto de lei que prevê a regulamentação dessas manifestações. Estão aqui para falar conosco sobre esse tema o professor Francisco Tavares, que é da Faculdade de Ciências Sociais, e a professora Helena Esser, que é da Faculdade de Filosofia, os dois aqui da UFG. Para continuar um pouco a nossa temática do segundo bloco, a violência policial, não só no estado de Goiás, mas em todo o país, é uma forte presença na sociedade, mesmo fora das manifestações, mas se tornou mais visível nessas manifestações. Como é que essa violência ela se constitui no nosso estado, professor? Como é que a gente pode perceber essa violência policial, não só a violência do Estado de não dar garantias de direito, mas também a repressão de qualquer ação, às vezes a morte de pessoas inocentes? A violência é uma constante, a violência policial é uma constante, né? Mas o que a gente tem que considerar, em uma certa medida, essa violência é pedida, desejada pela população. Quer dizer, nós passamos a considerar que a única maneira de termos preservado o nosso cotidiano é por meio do aparato policial, né? Quer dizer, isso, do meu ponto de vista, é a negação do Estado democrático, quer dizer, onde o cidadão ele tem que participar publicamente, zelando pelo bem-estar da coletividade, né? Bom, cada vez menos nós fazemos isso. Cada vez mais as pessoas estão voltadas para os seus interesses privados e o outro é aquele que o incomoda, né? Então, contra o outro, chama-se a polícia, né? Ou até mesmo, como está acontecendo agora, as próprias pessoas agridem ou prendem. Sim, o justiçamento, o que é isso? Né? Quer dizer, é a negação do Estado democrático, né? Então, isso me parece algo extremamente danoso, né? E que reforça a violência policial, né? É fácil nós encontrarmos nas falas das pessoas, no cotidiano, a concordância com a violência policial. Professor, você que também já esteve nas manifestações, como é que vê essa questão da violência policial? Pois é, para a gente começar a pensar de que maneira opera esse aparato policial repressivo no Brasil, é preciso que uma série de preconceitos sejam substituídos por informações. Eu sempre costumo brincar que todos nós temos uma sensação de que o Sol roda em torno da Terra. Porque a gente acorda de manhã, o Sol está lá no horizonte, ele passa por sobre nós e depois se põe. Mas a informação, a ciência, já nos ensinou que não é bem assim. É a Terra que roda em torno do Sol. O cientista que o descobriu morreu para poder bancar a sua descoberta. Vocês sabem que a ciência também já descobriu que o Brasil não é o país da impunidade, como nós temos essa sensação? A taxa de encarceramento na Europa é de 98 pessoas por 100 mil. A taxa de encarceramento no planeta Terra é de 146 pessoas por 100 mil. A taxa de encarceramento no Brasil, crescendo, é de 260 pessoas por 100 mil. É um dos países que mais pune e mais prende no mundo. Portanto, não é verdade a ideia de que esse é o país da impunidade. Para falar em violência policial, esse é o primeiro dado. O segundo dado importante: não é verdade que existe uma correlação positiva entre encarceramentos e redução de criminalidade. Isso não foi medido no Brasil, porque o próprio Estado tem interesse em não medir, mas foi medido na França, na Noruega, na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Argentina, e a correlação é sempre negativa. O quão mais punitivo e encarcerador um Estado é, maior é a criminalidade. Os profissionais da segurança pública conhecem esses dados tão bem quanto eu. Quando, portanto, eles dizem queremos prender mais, queremos punir mais para acabar com a criminalidade, para não ter mais bandido, eles sabem que mentem, porque estudaram criminologia como eu estudei. Só que isso lhes dá mais poder. Quando a Constituição diz a polícia militar deve zelar pela lei e pela ordem, e não diz deve prestar o serviço de educação, impondo medo na sociedade, eles podem, por exemplo, ganhar administrações escolares, para além das suas competências constitucionais, como está ocorrendo aqui no nosso estado de Goiás. Eles podem dizer qual é o protesto legítimo e qual é o protesto não legítimo.
E aí eles podem restringir, como ocorreu na Praça da Bíblia ano passado, violentamente a livre manifestação de pessoas, de cidadãos, uma manifestação absolutamente pacífica que foi terrivelmente reprimida, mas podem permitir um acampamento de seus amigos na frente da praça cívica, como ocorre atualmente. Isso significa mais poder. Semear o medo na população e dizer que a solução para os nossos problemas é um aumento do poder punitivo do Estado, entrega poder nas mãos de quem não recebeu voto, de quem não é controlado publicamente e de quem anda armado. Há um interesse por trás disso e é preciso que o cidadão perceba. Mais do que isso, vamos pensar o estado de Goiás. Ninguém tem dúvida de que a gente tem um dos aparatos policiais mais intensamente repressivos do Brasil. Mas a nossa criminalidade sobe todos os anos. Goiânia está hoje nas posições de liderança do ranking das cidades mais violentas da América Latina. Qual é, portanto, a solução para a criminalidade e para a violência? Eu quero acabar com a criminalidade e quero acabar com a violência. Eu não quero mais poder para mim. Então vamos ver quais são as soluções para a criminalidade e para a violência. Elas existem. O sociólogo Louis Wachan, lá nos Estados Unidos, o David Garland, lá na NYU, o Jock Young, estão estudando no mundo inteiro o que reduz criminalidade e o que reduz violência. Primeira variável, desigualdades econômico-sociais. Se você não atacar essa variável, e eu sei que é difícil e leva tempo, você não reduz criminalidade e violência. Em todos os países onde essa variável foi atacada, a criminalidade se reduziu. Goiânia é a capital mais desigual da América Latina. Isso explica por que ela é tão violenta. E não é com polícia que isso vai se resolver. Isso vai se resolver com políticas de inclusão e de igualdade. Ah, mas isso leva muito tempo. Ah, mas isso é difícil. Sim, não há solução mágica. Bom, professora, um outro papel que pode ser muito discutido nessas manifestações é o papel da mídia, que tem corroborado com essa ideia de que é punindo que se vai diminuir a violência, já que muitos, como nós vemos aí diariamente, principalmente na hora do almoço, muitos dos nossos colegas dizem isso e fazem esse discurso de apologia à violência, e nas manifestações também de repressão aos vândalos, principalmente depois da morte do Santiago. Como é que o papel da imprensa pode ser alterado, pode ser mudado, para que as pessoas também passem a compreender melhor essas questões que a gente tem debatido? Bom, em primeiro lugar, tem que lembrar que não é à toa que a mídia é chamada do quarto poder. Quer dizer, um outro poder que também não foi eleito, que não é controlado e que tem como arma a própria exposição permanente que tem e que chega até as pessoas, né? Bom, é um poder e que se vale da sua posição para, de alguma maneira, preservar aquilo que lhe interessa, né? Quer dizer, e aí que você diz, como a gente poderia fazer para alterar a mídia, né? Para que ela haja diferente? Em primeiro lugar, a mídia no Brasil, a gente sabe, são grandes oligopólios midiáticos. Uma das primeiras coisas a ser feita é ter uma mídia muito mais plural no Brasil, né? Quer dizer, a gente precisa ter televisões, rádios, jornais esparramados, não concentrados nas mãos de alguns, né? Porque justamente valendo-se dessa sua pluralidade, a gente o espectador vai poder ter diferentes visões acerca de um mesmo fato, né? Porque nunca se consegue ter uma perspectiva integral de um fato. Cada um apresenta a sua perspectiva. Ora, se nós temos poucas perspectivas, a gente vê o fato de uma maneira muito, muito determinada. Nós precisamos ter diferentes perspectivas para poder entendermos o fato pelos seus vários ângulos, né? Então, nós queremos, acho que uma das maneiras que nós temos é essa, né, de ampliar as possibilidades de comunicação no Brasil. Professor, como que a senhora avalia? Acho que é muito curioso quando a gente sintoniza a nossa televisão, principalmente nos grandes veículos privados, e a gente percebe que no comercial diz, sob o oferecimento do banco tal, sob o oferecimento do estado tal. Quem que anuncia ali? Bancos, grandes empresas, alimentação, bebida, etc. e Estado. Então, eles anunciam e entra a programação jornalística. E quando entra a programação jornalística, disse, os vândalos depredaram o banco.
os vândalos são contra o Estado, os vândalos protestam contra essa empresa. Ora, não se pode esperar dos veículos uma conduta diferente daquela de quem atende ao interesse de quem o custeia. Existe uma brincadeira lá em Minas Gerais, de onde eu venho, que diz que quem paga uma banda escolhe a música que ela toca. E é claro, portanto, que os grandes suportes midiáticos hão de tocar em conformidade com aqueles que os financiam. Todavia, pode haver aí, e frequentemente há, em especial no que se refere à radiodifusão de sons e imagens, TV aberta, e à radiodifusão de sons, rádio, inconstitucionalidades. Porque a Constituição da República prevê qual é o tipo de conteúdo e de que maneira esse conteúdo pode ser levado a público na concessão do serviço de rádio e TV. Tem que ser conteúdo educativo, preferencialmente informativo, dando voz às localidades e às regionalidades. E sabemos nós que frequentemente não é isso que acontece. Arma-se um circo da violência, do entretenimento e de se transformar muitas vezes o sofrimento e a dignidade de outras pessoas em espetáculo para um consumo fácil. É claro que nós somos em grande medida responsáveis porque demandamos como consumidores esse tipo de programação, mas é claro que a mídia também deve ser responsável por conta dessa conduta. O lado bom é que os estudos de semiótica, os estudos de opinião pública, têm mostrado que esse poder dos grandes veículos, aos poucos, agoniza. A mídia ninja, o centro de mídia independente, o uso informal das redes sociais, têm mostrado um outro lado, levando a própria mídia corporativa, convencional, a dar voz a elementos que em outro momento ela teria de silenciar. Essa é a boa notícia. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou, professores. Eu queria agradecer muito a sua presença. Professor Francisco, novamente com a gente no Conexões. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada também, professora Helena, por mais uma vez estar aqui com a gente no debate. Obrigada. Eu que agradeço também, né? Sempre um prazer. Bom, e com certeza esse vai ser um tema que a gente vai debater ainda muito até aí, durante esse nosso ano. Bom, e você assiste agora o quadro Conexão Urbana com as dicas de eventos culturais e acadêmicos que acontecem aqui em Goiânia. De domingo a quarta-feira terá a primeira Mostra de Arte Negra no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. Este é um evento promovido pela Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Municipal de Igualdade Racial e o Coletivo de Artistas Negros, e tem como objetivo promover o trabalho de artistas negros de todas as modalidades. Na programação estão apresentações musicais e teatrais. Os ingressos custam R$ 5. De terça a sexta-feira, no Departamento de Física da UFG de Catalão, terá a primeira semana de Física do Campus Catalão. O evento terá mini-cursos, palestras e apresentações de trabalho. De quarta a sexta-feira, os trabalhadores da área da educação poderão conferir o primeiro seminário da Rede Nacional de Escolas Criativas, que acontecerá no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, no campus Samambaia. Durante o evento serão apresentados projetos, práticas pedagógicas e aulas criativas e inovadoras que foram selecionadas. Mais informações pelo e-mail seminarioriec@gmail.com. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas, da Faculdade de Informação e Comunicação, e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões, mandando matérias, sugestões de pauta ou perguntas para as redes sociais ou então para o e-mail. E você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos nas 3 temporadas do Conexões no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!